Brazão no gol, Igor Vinícius, tá aí a primeira novidade. Igor Vinícius está de volta ao time, nós já tínhamos confirmado, mas isso realmente agora podemos cravar. Igor Vinícius está de volta ao time titular. Mike, graças a Deus, voltou para a reserva. Na zaga, Frias e Zé Ivaldo, hein? Atenção, hein? O Zé Ivaldo ganhando a posição de titular do Luan Pérez, hein? Frias e Zé Ivaldo. E do lado esquerdo, o Garotinho Souza, até porque o Escobar está fora da temporada. Outra mudança no meio-campo. Atenção, Alexandre Santástico. Arão e Schmidt. Zé Rafael no banco. Arão, primeiro volante. Schmidt, meio-campista central. Neymar Júnior como meia, como 10. Barreal pela direita. E atenção, Guilherme Arantes do Nascimento. Ih, mamãe! Guilherme Arantes do Nascimento, titular pelo lado esquerdo. E na frente, ele tá de volta. Tiquinho do Povo. Ih, mamãe! Tiquinho do Povo, Tiquinho Soares. Acabando a temporada, vai pro medidinha certa. Tá de volta Tiquinho Soares, Alexandre. Repeteco. Informação trazida pelo Portal All Claro. Vamos de novo destacar. Pode ser que o Vojvoda amanhã acorde, mude tudo. Mas esse aqui seria o provável time. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza. Arão, Schmidt, Neymar. Portanto, Zé Rafael no banco. Barreal, Guilherme Arantes do Nascimento. E Tiquinho do Povo, Tiquinho Soares. Alexandre Santástico. Vamos lá, né, Marcão? Olha, a gente tem que rir para não chorar. A gente está aqui, claro, para debater, para colocar as nossas opiniões, para trazer as notícias, né? Enfim, de uma forma muito tranquila e serena. Só que de vez em quando é difícil, né, Marcão? De vez em quando, acho que nós todos somos torcedores, o emocional bate, né? Não sei se vocês perceberam, hoje talvez eu não esteja com um astral maravilhoso, juntou os problemas de saúde, junta essas situações que eu vi hoje de Palmeiras e Flamengo, né, com o nosso presidente na CBF Academy, e isso deixa a gente abatido. Mas olha, eu vou ser sincero contigo, Marcão, aí a gente começa e inicia o programa e você me dá uma escalação como essa que o nosso técnico colocou, né, como o UOL trouxe, enfim, pode ser que amanhã aconteça as mudanças, mas isso faz com que o nosso ânimo, além dele piorar, a gente fique mais estressado e nervoso, Marcão. Desculpa. A gente não pode, Marcão, estar brigando contra o rebaixamento e toda rodada ter uma escalação diferente. E detalhe, é sempre com as piores opções. O Vojvoda, ele tá brincando com a cara do torcedor santista. O Vojvoda, ele tá brincando de ser técnico. O Vojvoda está completamente perdido. Ele não sabe o que tá fazendo, Marcão. Você tem um Tassiano que nem relacionado era. Você coloca o Tassiano de titular. O Tiquinho não tem entrado nos jogos. Quem que começa jogando, Marcão, amanhã? O Tiquinho Soares. O Guilherme na Vila, o Guilherme não pode jogar no Acre, o Guilherme não pode jogar no Amazonas, o Guilherme não pode jogar no Ceará, no Rio Grande do Sul. O Guilherme, imagina o Guilherme jogando na Vila Belmiro, Marcão, onde ele toca na bola. A vaia começa, porque ele não tem qualidade para tal. Já deu o Guilherme no Santos. E ele é tão covarde que num jogo que você precisa agredir, que você precisa ser incisivo, que você precisa estar em cima do esporte, o que ele me faz, Marcão? Ele tira um volante construtor. O melhor volante construtor que a gente tem, ele tira do time, que é o Zé Rafael, o cara mais regular que o Santos tem. E mantém o João Schmidt, que passou do meio... O João Schmidt, ele tem alergia de passar do meio de campo. Se ele passa do meio de campo, ele começa a se coçar, a pipocar a pele. Ele não consegue, ele não tem qualidade para tal. Ele entra em transe quando ele passa do meio de campo. E ele tendo a oportunidade, Marcão, de colocar os melhores em campo, o que ele faz, Marcão? Ele saca o Robinho, porque ele queimou o Robinho lá no Sul. Quando ele falou que pediram um jogador, colocou, o jogador não conseguiu jogar. Ele queimou o Robinho. Para colocar Guilherme. Tiquinho Soares, Marcão. Aí o que ele faz, Marcão? Quando você tem um time com
João Schmidt, William Arão, Neymar, Guilherme, Tiquinho e Barreal, o que ele tá matando o Neymar e o Barreal? Porque eles não têm com quem jogar na frente, Marcão. É um passe e recebe desculpa de volta. Nós temos um aprendiz de técnico, nós temos um cagão, ele tá cagando, ele tá com medo, Marcão. Onde já se viu o time precisando de entrosamento e que você coloca os melhores em campo, a cada rodada ele coloca um time diferente. Ele tá querendo destruir com o Santos, só pode. Foi uma missão que deram para ele, olha, o presidente chegou para ele e falou, eu destruo o Santos administrativamente, você destrói o Santos em campo. Só pode. É a receita do insucesso, é a receita da tragédia. Não consigo conceber uma escalação como essa. Entrando em campo com essa escalação, Vojvoda, sabe o que você tá fazendo contra você mesmo? Pedindo uma vaia no começo do jogo. E a torcida tá certa de cobrar. Ele só pode estar de brincadeira. Não se justifica, Marcão. Não se justifica. Cada rodada você fazer alterações bizonhas e bizarras como esse senhor tá fazendo. É o básico. O Ilharão e Zé Rafael. Coloca esse time pra jogar em cima do Sport que já caiu, Vojvoda. Você tá de brincadeira com a cara do torcedor santista. Olha, Alexandre, cara, a gente tem muita personalidade aqui pra comentar antes, né? Na última partida, a gente comentou, né? A escalação, quando saiu lá com 7 mudanças, eu disse no pré-jogo, eu falei, cara, não gostei. Né? Não gostei da entrada do Mike, não gostei da entrada do Tassiano, não gostei da entrada do Vitor Hugo, não gostei da entrada do Escobar, né? A gente falava antes sobre isso, né? E, de novo, eu vou aqui me posicionar, eu acho que o time tá mal escalado. Primeiro, né? Vamos começar com as mudanças de trás para frente. Zé Ivaldo no lugar do Luan Pérez, ok, tá? Ok, eu acho que não muda muita coisa. Eu iria de Luan, eu acho o Luan o melhor zagueiro do Santos, por mais que não viva um grande momento. Eu iria de Luan, ou Luan e Zé Ivaldo, ou Luan Pérez e Adonis, tá? Mas eu não acho o Zé Ivaldo horroroso. Eu acho aceitável essa mudança, tá? Volto a dizer, eu colocaria o Luan Pérez, mas eu acho aceitável o Zé Ivaldo. Não acho que o Santos perderá por conta disso. Na lateral esquerda, o Souza, legal, só tem essa opção. Ele não tem mais o Escobar e o Lira é um jovem jogador. É o Souza mesmo. Do lado direito, ele recoloca o Igor Vinícius, né? Corrige o erro grave que cometeu em ter colocado o Mike na partida contra o Inter. Até aqui, ok. Sobre o meio-campo, Alexandre. Cara, eu vou discordar de você na questão do Schmidt. Eu também não sou fã do Schmidt, tá? Mas eu acho que o Santos tem um problema grave físico, Alexandre. Tá? Um dos maiores problemas do Santos, por incrível que pareça, talvez o maior problema do Santos, no meu entendimento, não seja a questão técnica e tática, por mais que são problemas graves também. O maior problema desse time do Santos, ele é físico. Ele é físico. Então, o Schmidt, que eu não gosto, que eu particularmente acho burocrático, ele é um dos melhores jogadores fisicamente falando desse time do Santos. É um dos poucos jogadores que aguenta a pegada, que aguenta a partida. Né? E quando você tem ao lado do Schmidt o Arão e o Zé Rafael, são dois jogadores com uma idade muito avançada que não aguentam mais o ritmo de um jogo todo. Então ele descarta um. E ele optou por descartar o Zé Rafael e colocar o Schmidt entre os titulares. Tá? Então eu não vejo um absurdo a entrada do Schmidt. Até aqui, pra mim, tá ok. Tá? O que eu acho um absurdo, Alexandre? Guilherme e Tiquinho Soares. Aí, pra mim, é grave. Até o Schmidt no lugar do Zé Rafael, eu não acho. Eu teria tirado o Arão, tá? Eu teria tirado o Arão, mas aí é gosto. Tirou o Zé Rafael também caiu fisicamente. Dá pra entender. É que nem Luan Pérez e Zé Ivaldo, eu entendo. Aí é gosto. Agora, pra mim, é uma falta de tato absurda, Alexandre, você entrar com o Guilherme como titular. A torcida não gosta do Guilherme, ninguém aguenta mais ver o Guilherme. E olha quem tá falando aqui, é um cara que defendeu o Guilherme quase o campeonato todo. Mas eu não aguento mais o Guilherme. Eu perdi a paciência com o Guilherme. Então você coloca num jogo importante como o de amanhã, um jogador que ninguém quer ver. Você vai insistir com o Guilherme até quando, Jordão? Ô, Alexandre, pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar certo. O Guilherme fez alguns gols aí, mas, cara, você vai de novo
correr o risco de atrapalhar o seu time, de queimar uma alteração, de mexer com a atmosfera da partida com o Guilherme. Cara, o Guilherme pega na bola, a torcida já baixa a cabeça. Aí outra coisa, Alexandre, você tem o Tiquinho Soares que não estava sequer entrando. O Tiquinho não estava sequer entrando mais nas partidas e ele vira titular no jogo mais importante do ano pro Santos. Ele faz o que fez com o Tassiano, faz com o Tiquinho. Então, assim, é inexplicável pra mim Guilherme e Tiquinho Soares titular. Entendeu? E de novo, cadê o Robinho Júnior, cara? Cadê o Robinho Júnior? Robinho não pode ser banco desses caras, não. Então eu acho que o Vojvoda, Alexandre, ele vai mal de novo, sabe? Ele vai mal de novo. Ele parece que não entendeu ainda o que é o Santos, não conhece o elenco, ele vai contra o que todos acham e pra mim escala mal de novo o Santos, Alexandre. Pra mim é inadmissível o Guilherme como titular amanhã e o Tiquinho Soares como titular. Pra mim, 2 mudanças graves. As outras mudanças eu posso discordar um pouco, mas eu entendo. Volto a dizer, Zé Ivaldo e Luan, pra mim não vai mudar muita coisa. Eu iria de Luan, né? Schmidt e Zé Rafael, eu não teria tirado o Zé Rafael, teria tirado o Arão e colocado o Schmidt. Agora, no mais, Alexandre, realmente, de novo aguentar Guilherme e Tiquinho é lamentável. Eu imagino o torcedor que tá saindo de longe amanhã pra ver o jogo, o cara já sai com uma informação dessa. O cara, se bobear, desiste de ir pro jogo. Marcão, você foi muito feliz quando você falou no começo do comentário, né, referente à questão da opinião antecipada, né? Pode dar certo amanhã, Marcão, até porque o Sport é um time muito fraco. O Sport é uma equipe muito ruim, né? Tanto é que a primeira já é rebaixada do campeonato. E isso foi dito quando saiu a escalação do jogo contra o Internacional. Só que, Marcão, ele depõe contra ele, tá? Pra mim, eu concordo contigo em relação ao Zé Ivaldo e o Luan Pérez. O Luan Pérez, pra mim, é titular. Ele é o melhor zagueiro que a gente tem, tecnicamente falando. Eu entraria com o Luan Pérez. Eu não vejo motivo pro Luan Pérez ele não jogar o jogo de amanhã. Aí você escolhe Adonis Frias, Zé Ivaldo, Alexis Duarte, enfim. Aí ele tem a opção ali. Entre os 3 zagueiros, ele pode escolher qualquer um dos 3. Agora, o que eu discordo com relação à questão dos volantes, Marcão, e que ele depois contra ele é o quê? Como você bem falou, realmente, o Schmidt é o jogador do meio de campo que tem mais vigor físico. Aí o que ele faz? Ele coloca o Schmidt, que é um cara que tem vigor físico, para um jogo como esse, que teoricamente, tá? O Santos não vai sofrer. Pô, você pode ali começar com o que você tem de melhor, que é o Zé Rafael e o Ilharão, ou algum dos dois não aguentou abrir o bico, você tá ganhando de 1 ou 2-0, você coloca o Schmidt para poder segurar a peteca ali. Aí ele me opta, né? Ele faz a opção pelo Schmidt, que tem vigor físico, e coloca o Tiquinho Soares no ataque. Se é pra gente colocar o cara que tem vigor físico, que tem força, que consegue correr, marcar, enfim, coloca o Lautaro Dias. Entra com o Lautaro também, sabe? Por que o Tiquinho? Por que o Tiquinho tem que jogar, sabe? Então, e quando você fala que o Robinho não pode ser banco, ele queimou o Robinho no Sul, na entrevista. Ele queimou o Robinho. O Robinho vai entrar amanhã, sabe quando? Com 30, 35, 40 do segundo tempo. Porque a gente tem um técnico que não tem personalidade, Marcão. Ele não tem personalidade. Ele tinha que ter colocado um time com capacidade técnica para que esses caras, já que o Neymar ele tá indo meia bomba lá pro jogo, enfim, com 50% do que ele pode, você tem que colocar caras ao lado dele que consegue ter ali uma qualidade para tocar um passe, para fazer uma infiltração, para poder aparecer, para fazer um 2. E esses caras não são o Tiquinho e não é o Guilherme. Então ele tá depondo muito contra ele. É uma escalação pífia, péssima, bizonha. Nesse momento que tá o Santos, Marcão, são os melhores em campo. O que custa você fazer o básico? O básico resolve, Marcão. Não adianta você querer ser o gênio da lâmpada e aparecer com uma ideia brilhante, que isso não vai acontecer. Isso não aconteceu até hoje. E se nós estivéssemos falando do Vojvoda há 4 partidas no Santos, ok, mas não, Marcão. Ele já tá mais de 15 jogos no Santos, se eu não estou enganado. 15 ou 16 jogos. 15 jogos, né? E isso é inadmissível, um técnico com 15 jogos ainda não ter minimamente uma equipe base para poder entrar em campo. Ele não pode fazer 7 alterações no jogo, nesse jogo ele fazer mais 5, sabe? Achar que tudo tá normal.
Isso não pode acontecer, Marcão. Então, para mim, ele tá errado, independentemente do resultado, tá? Se amanhã o Santos ganhar de 5-0, para mim essa escalação é completamente equivocada e errada.